quero que... A gente até citou aqui Roberto Campos, né? Acho que seria interessante, além das medidas, né? Do mesmo jeito que eu propus a outra pergunta, a gente falar um pouco, dar um passo atrás ali. Eu acho que durante o período Bolsonaro ali, o governo Bolsonaro, você foi crítico ao Paulo Guedes em muitos momentos, o próprio Kim também. Agora a gente também, ontem você participou do Flow News lá, eu vi umas perguntas que você deixou pro Haddad lá, né, também, então dá para ver também o tom crítico que você faz, e muitas pessoas às vezes, no meu círculo íntimo, né, familiar, fala, pô, qual que é a do MBL, que agora é partido Missão, né, mas qual que é a do MBL, né, os caras não estão não com Lula, não estão com Bolsonaro, pô, qual que é a desses caras, e em termos econômicos também, né, onde que tá os fundamentos aí do que vocês acreditam para a gente poder colocar esse projeto que você está propondo aí, falando mais nesses termos de base mesmo, né? O que é a base? Qual que é o arcabouço disso que vocês imaginam para o Brasil? Para ser muito claro para quem fala assim, Renan, tá vago, não sei se você bateu no Paulo Guedes, você bateu no Haddad. Cara, nós temos essas coisas escritas, então dá pra pessoa pegar, livroamarelo.com, tem um fascículo, esse aqui é o fascículo 5º, dá pra ler, e é um misto de liberalismo e uma celebração de uma economia de mercado com agenda de competitividade, com ajuste fiscal e gerar capacidade de investimento, com o entendimento também que em algumas áreas o Estado tem que ser um acelerador do processo. Entendeu? É muito mais liberal do que um keynesiano, se a gente for falar nesses termos, ou que um desenvolvimentista, tá? Ou seja, a gente realmente acredita na força indutora e criadora do empreendedor, mas nós acreditamos que o Estado teve ao longo da história brasileira esse papel e que experiências como Coreia, Singapura e China, para falar de experiências recentes na Ásia, o Estado atuou e ele teve um papel. E eu acho que o Estado pode ter esse papel e teve, inclusive, na história brasileira. A gente vai pegar o caso da Embraer, você vai encontrar o DNA de homens públicos participando disso, Embrapa e Agricultura Brasileira, da frente pioneira que rolou durante o período do regime militar, até a criação da Embrapa, a criação das sementes, parceria com os japoneses. Ou seja, ao longo da história brasileira, a gente teve experiências que funcionaram. Assim como nós temos experiências horrorosas, campeões nacionais, lobby feito para garantir proteção de diversos setores. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em proteger a indústria brasileira da competição. Como aconteceu agora? No fundo, a Haddad está fazendo isso. Tem eletrônicos que estão sendo taxados agora para proteger o lobby da Zona Franca de Manaus. Eu não acredito na Zona Franca de Manaus. Eu sou o único pré-candidato à presidência que vai falar, nós vamos mexer na Zona Franca de Manaus. Isso não vai fazer eu perder um monte de voto lá em Manaus. Mas, cara, a gente precisa falar real. Quer dizer, um monte de gente vai pagar celular mais caro e aparelhos eletrônicos mais caros no Brasil porque um monte de deputado do Amazonas está fazendo lobby com o Haddad e o Haddad quer, e o governo Lula quer fazer o jogo político dele lá. Não, cara, a gente está pagando essa conta. Então, em termos principiológicos, se a gente pegar a experiência de Singapura, a experiência da Coreia, a própria experiência chinesa em grande medida, experiência de desenvolvimento econômico recente, a gente vai olhar um misto de laissez-faire, uma economia aberta de mercado, restrição de burocracia, liberdade laboral, em alguma instância, uma instância muito maior do que a nossa, conjugado com o entendimento que o Estado tem um papel de juntar forças produtivas para ele acelerar certos desenvolvimentos. Para dar um exemplo claro de como conjugar essas forças, você teve a região do Mato Piba, agora que desenvolveu demais, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e você pode ter um polo de biocombustíveis ali. Não é nada, não estou falando em fazer, não estou falando nada com dá para ter um polo de biocombustíveis para a gente explorar isso e aumentar, vamos dizer, o grau de complexidade daquela produção que tem ali. Pô, podemos fazer um polo de biocombustíveis. O que a gente pode explorar no Vale do São Francisco, ali em Pernambuco, por exemplo, a região de Petrolina? Que complexidade a mais a gente gera num lugar que já está produzindo fruta? Como ter uma indústria que você vai ter uma classe média ascendente, que vai mudar o padrão social ali? Conjugar essas duas coisas é o que a gente vem tentando no nosso projeto. Conjugar um modelo econômico fiscalista, liberal, porém com imaginação. E por que eu falo da imaginação? Eu rodei o Ceará. A experiência do Raimundo Viana, eu conheci esse senhor. Ele tá velhinho, mas é um senhor muito inteligente. O Raimundo Viana foi o cara que tocou o processo de industrialização no interior do Ceará, nos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes. As pessoas podem fazer críticas ao que quiserem a ele. Ele é um senhor, inclusive, eu vejo um senhor de direita. Eu li a biografia dele. Agora, ele teve experiência de sucesso em pegar regiões muito pobres do Brasil. Cara, interior do Ceará, final dos anos 80, começo dos anos 90, cara, era muito pobre. Era o sertãozão com sede. E, cara, ele conseguiu tirar indústrias do centro-sul do Brasil, conseguiu levar pra lá, essas indústrias deram certo. Você teve atividades, teve criação de polos. Cara, eu visitei Sobral, eu visitei lugares que viraram polos com indústria e com classe média. Eu vi o Estado, o homem público atuando junto com as forças produtivas e levando o desenvolvimento para um Estado assim. E eu acho que a gente tem que fazer mais disso.
Especialmente no Nordeste, em que nós temos uma obrigação civilizacional em gerar classe média no interior do Nordeste. E por que uma obrigação civilizacional? Brother, se você gerar classe média no interior do Nordeste, nunca mais o PT ou qualquer outra experiência populista que explora as pessoas vai se reeleger nesse país. A gente pode ter outros problemas de esquerda, mas o tipo de esquerda que a gente tem que é, toma um botijão de gás, não, vou te dar essa assistência aqui. Esta porcaria acaba. E, pô, a experiência que eu vi no Ceará, muita gente reduz assim, o nordestino é um cara que precisa de auxílio, o nordestino é um vagabundo. É mentira. Você vai em Sobral, você não vai ver isso. Você vê gente que quer trabalhar numa fábrica que foi instalada ali, ou um cara que fez um curso, entrou na faculdade, aí hospitais são instalados, a pessoa vira médica. Você vê isso acontecer. Então esse reducionismo que às vezes, vamos ser claros, a própria direita faz, do tipo, nordestino é preguiçoso, é uma preguiça da própria direita. E eu acho que o Estado vai ter um papel pra fazer isso, porque custa mais a gente reeleger o Lula ou eu fazer um programa que aumente a complexidade econômica no Nordeste? Quantos trilhões a gente perde em deixar a esquerda ganhar administrando o Nordeste? Se a gente vira 3 milhões de votos no Nordeste, estruturalmente, o que é virar um voto estruturalmente? Aquela pessoa, não é que eu comprei ela, eu dei um auxílio a mais, a pessoa mudou o modelo de vida dela, a cidade que ela vivia, ela passa a comercializar coisa, ela arruma um emprego, o primo dela monta uma lojinha. Estruturalmente aquela pessoa não vota mais no PT. Estruturalmente aquele lugar mudou, ele não vota mais na esquerda porque ele não se vê mais inserido num mundo de assistencialismo. A gente mudou o Brasil politicamente. Então, eu quero conciliar essas duas coisas. Eu quero conciliar. E eu sei que quem conciliou nos últimos 30, 40 anos teve sucesso. E é isso que eu quero fazer no Brasil. Muito bom, muito bom. Você propondo... Acho que a sua proposta não foi o fim da Zona Franca, não sei, né? Mas de uma vez, mas... Pra ela ir acabando. Um pouso suave. Propondo o fim de tribunais de contas e propondo o fim da Zona Franca, você entra no lisboísmo econômico, né? Lisboísmo econômico. É que o lisboísmo econômico, eu adoro, né? Eu adoro a lógica loiro-diabística, né? Dito isso, acho que ele veria eu falando agora disso do Ceará, talvez ele não gostasse. Mas a gente tem que trazer a economia pra política. A gente tem que trazer a política pra economia. Querendo ou não, se a gente gerar classe média em determinadas regiões, a gente muda o perfil político do Brasil, o perfil das cidades do Brasil, fluxos migratórios, sistemas de... A gente muda tudo. E, pô, assim, o Estado vai ter que ter um papel nisso. Não adianta a gente fugir disso. Eu sei que ele tem acompanhando de longe, né? Assim, vendo os vídeos, eu sou fã dele. Mas eu sei que ele tem um hiperceticismo. Eu não sou cético, assim. Eu sou político. Eu acredito que dá pra inverter o jogo, dá pra mudar. Eu sinto que dá. E então, talvez ele vai ficar bravo com umas coisas que eu fale aqui, mas do outro lado eu vou concordar com ele em praticamente tudo. Mas em alguns... A última live que o Marcos Lisboa veio aqui, eu senti ele um pouco mais otimista ali no final. Foi um papo, quer dizer, para um nível Marcos Lisboa, né? Mas eu consegui ver um pouco de esperança. Mas vocês têm uma semelhança muito grande, porque ele fala que um dos grandes problemas, ele já esteve aqui algumas vezes, né? Ele fala que um dos grandes problemas do Brasil, se a gente tivesse que falar nessa questão dos incentivos que vocês comentam muito, é esse fato da gente nunca medir a efetividade das políticas públicas, né? E no final do dia, você vai lá, despeja um caminhão de dinheiro com a história do porto, do não sei o que, e no final você não mede o retorno daquilo, né? E aí você vai tendo umas ideias malucas de como desenvolver um determinado lugar colocando um caminhão de dinheiro lá dentro, você não mede, você não sabe se deu resultado, você não consegue formar... Exato. Isso é um problema gigantesco, né? Porque ele nem chega, ele dá alguns exemplos até semelhantes em relação à Embrapa, esse tipo de coisa, que são polos de excelência, né? E no Brasil tem polos de excelência, exato. E esses polos de excelência, eles sempre vêm combinados muito com essa capacidade de você analisar os dados, ver o que deu certo e tal, e, pô, tá mais do que dado de que Zona Franca de Manaus é um fracasso retumbante, né? Tipo, já tá muito... Quem ainda duvida disso? E aí você vê que essas políticas públicas que já vêm lá desde a época da CEPAL, que vem passando todo esse tempo, a gente vê elas sendo replicadas agora, sim, colocando imposto em cima de E tá tendo um revival disso. Tá tendo um revival disso. Até porque o projeto liberal no Brasil, como ele nunca se realizou, as pessoas estão, vamos dizer, ficando suspeitas de um projeto liberal pro Brasil. E aí, como elas ficaram suspeitas, você começa a voltar a ter esses experimentalismos. Acho que tem muita gente louca pra ter experimentalismo. E o problema é que fazem, então, um pouco se lixando pra o output, né? O resultado. Não nem ligando. Porque você quer apresentar que você fiz tal coisa, investi tanto em tal coisa. E o que isso significa? Né? Qual foi a entrega disso? Quando a gente vê o crescimento do agro, é muito
tangível, né? Você consegue ver assim, o agro chegou em tal região. Tipo, o agro chegou no sul do Maranhão. Cara, o sul do Maranhão é diferente do meio do Maranhão. A região de Petrolina, vai no oeste do Pernambuco, é diferente do Agreste. Pô, é diferente, você vai ver, é diferente. Você vai ter mais comércio, vai ter mais serviço. Mesmo tendo coisas, vamos dizer, Caruaru, bem interessantes. Caruaru é uma cidade que tem a sua complexidade, tem uma atividade econômica mais viva, mas... quando o agro chega, o agro muda. E o agro não precisou de tanta... É uma Embrapa aqui... Tem um financiamento assim assado, tem um empreendedor direto, tem uma necessidade de garantia de lei e ordem. Teve isso, o agro chegou, a realidade daquela cidade ou daquela região muda em 10, 20 anos. Né? Então, a gente vê certas coisas. Quando a coisa funciona, a gente vê o resultado, é nítido. E aí tem outros desafios que a gente precisa encarar, que aí eu entro no desafio das cidades. Que aí é só realmente assim, por isso que eu tô tendo esse aprendizado de rodar de carro o Brasil. E vai ser uma campanha muito difícil. Porque rodar, eu entendi agora porque os caras gastam tanto com jatinho, porque facilita demais. Quando você fala assim, vou rodar de carro no Brasil, é heróico, é lindo, muito bacana. Até você pegar 100 km em estrada de terra no meio do Ceará, quando não tem nada além de mato e terra. Fala, beleza, essa parte podia pular, mas eu não vou ter nem dinheiro pro jatinho, nem meios, e eu acho que ficaria estranho, então não vou. Eu vou fazer de carro. Só que indo de carro, o que você entende? Tem algo que precisa acontecer em certas cidades nos interiores do Brasil, que faz o que às vezes você faz um projeto bom e um prefeito faz um trabalho bom, o setor privado numa cidade faz um trabalho bom, só que aquilo não espraia para cidades ao lado. Para ser bem claro, Pernambuco você tem a cidade que recebeu lá a Fiat Chrysler, Goiânia é o nome da cidade. A cidade é na zona da mata. Beleza. A maior parte dos trabalhadores, ou grande parte dos trabalhadores, vem de Recife. As pessoas não se mudaram para aquela cidade nem para as cidades do lado. Você não espraiou o desenvolvimento econômico naquele investimento, naquele polo. Então aquele polo virou uma ilha. Por que as pessoas não se mudaram para a cidade ao lado? Porque talvez viver na cidade ao lado seja muito ruim. Você não conseguiu ter serviços públicos minimamente decentes, segurança pública decente, infraestrutura minimamente decente. Aí você não tem serviço decente, é um engenheiro que eventualmente ganha 10 pau para trabalhar na Fiat, e ele fala, cara, eu não vou morar nessa cidade aqui. Eu vou só pegar um busão e sair de Recife todo dia para ir trabalhar. Isto não funciona. Aí você cria ilhas que não viram uma coisa orgânica. Que é o que, por exemplo, a gente vê o crescimento orgânico de Santa Catarina. Tem vários defeitos de infraestrutura em Santa Catarina. Agora, você tem um crescimento orgânico. Porque no fim do dia a administração pública é melhor, você tem um senso de comunidade melhor, as pessoas vivem melhor em Santa Catarina. Então aquilo cria cidades melhores e a atividade econômica se beneficia disso. Isso envolve uma questão talvez não tão tangível quando a gente fala em incidência econômica pura, mas quando você olha, você começa a entender boa parte dos problemas. Como atrair capital humano, para ser direto, como atrair capital humano para lugares que não são os lugares polo do Brasil, sabe? Se a gente quer espraiar o desenvolvimento para regiões mais interioranas, a gente vai ter que levar capital humano para lá. Agora o capital humano quer se mudar para uma cidade que realmente é ruim de se morar? É uma pergunta boa. Se as cidades não melhoram, as pessoas não melhoram. Senão a gente vai cair nessas perguntas de quem veio antes, o ovo ou a galinha. Eu preciso levar o capital humano primeiro para melhorar a cidade, ou a cidade melhora a cidade para levar o capital humano? São essas discussões que a gente precisa ter e aprender. Eu acho que assim, esse negócio de bater perna, sujar o pé de barro, cara, é real, precisa. Precisa que aí você vê as diferenças assim nos municípios.